existem evidências históricas que Moisés existiu. Não existem evidências históricas que o Êxodo existiu. Não existem evidências históricas que os israelitas, os judeus foram escravos no Egito. E o Jesus histórico, nós já descobrimos aqui ouvindo esse podcast, o Jesus histórico também não é igual ao Jesus mitológico, ou seja, o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, né? O Jesus histórico é diferente do Jesus mitológico, tá? Por isso que quando muita gente vem nos perguntar, porque não assistiu os cortes, né? Ou pegou, assim, um bonde andando, e eles dizem, tá, mas Jesus falou tal coisa. Tudo bem, mas esse é o Jesus mitológico, tá? O Jesus que tá na Bíblia. O Jesus histórico, nós temos 2 ou 3 coisas que falam dele. E Abraão, que é o patriarca da fé judaica e patriarca da fé Cristã. também, mas a fé islâmica. Tá. Existiu? Vamos descobrir isso agora com Jonathan Mateis, Henrique do Estranha História e o Pirula no Inteligência Limitada. Eu não vou spoiler vocês, tá? Agora vamos lá, outra polêmica. Sim. Os principais monoteísmos, eles têm uma raiz que a gente chama de abraâmica, certo? Sim. As 3, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E o Islã, que vem derivado depois, que é uma amálgama também de judaísmo com cristianismo. Sim. Abraão. Existiu ou não existiu? Patriarcas em geral. Resposta simples. O Pirula é muito nervoso, né? Uhum. Valeu, Éder, pela rosa, pelo TikTok e pelo café. Graças. Não existiu. E aí, Didi? Abraão, ele na verdade é o que vem do termo Avraham, significa pai dos Raham. Significaria como existia um povo na época, que era chamado de Raham, ele seria o pai desse povo. Então os israelitas antigos, eles adotaram essa cultura que existia ali e adaptaram para sua própria religião. Mas assim, não é nem a cultura deles. Não. Abraão, assim como os 12 patriarcas, também são uma criação que não é histórica. É uma... Pausa para que todos os crentes comecem a digitar nos comentários desse corte no TikTok e do YouTube, e no corte do YouTube, porque eu tô prevendo o futuro, tá? Porque eu também tenho poderes mediúnicos, dizendo assim, tá, mas quem são eles para dizer isso? Mas a Bíblia fala que ele existiu, então é verdade, mas existe uma fala de não sei o que, de 1935, onde ele cita Abraão. Não, mas veja bem, tem o túmulo de Abraão em Israel. Porque a Bíblia não pode estar errada. Se a Bíblia estiver errada, toda a crença desses caras vai por água abaixo. Então eles não podem negar que a Bíblia está historicamente, completamente errada e infundada. Jamais. Jamais. Morra, mas não negue que a Bíblia está... Não. É? Hã? Morra, mas não negue que a Bíblia está errada. Isso? É, mas é isso que tá certo essa frase? Sim. Morra, mas não negue. A Bíblia nunca está errada. Uma criação mais mitológica, né? Mas não tem uma historicidade em relação a isso. Que surpresa. Quer dizer, então, que aquela história de que ele mandou matar Isaac é uma história que Deus mandou matar Isaac não é de verdade? Deus não falou com ele de verdade? Deus não falou com as pessoas? Deus não fala com as pessoas de verdade? Será na verdade, a voz da consciência das pessoas? Será que Deus, então, não... Ele não quer errar, ele não quer fazer isso. Quando começa a chegar na parte do não a mente começa a entrar em curto. Aí volta. Volta e começa. Aí começa a apologética, que é achar desculpa para coisas que são inverossímeis. Que é todo um ramo da teologia. Também vou por essa linha, seguindo inclusive um autor judeu que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o James Kugel, que ele propõe, acho que já haviam proposto isso antes, mas ele dá a forma mais lapidar a esse argumento, de que os patriarcas são a personificação de povos. Que raiva! Let's go now, it's time to get busy. Então, num certo momento, você está diante da realidade. E aí você precisa explicar as coisas tal como elas são no momento em que você vive.
Então você vai contar a história de algo para explicar algo do seu presente, né? O passado não importa por si mesmo, ele importa naquela situação porque que ele significa para você. Então você vê vários povos diferentes. Quem são esses povos? Por que a gente tem rivalidades com certos povos, amizade com outros? Por que a gente tem costumes parecidos com tais povos e não com outros? E aí você cria uma história personificada, em que você tem, por exemplo, Edom. É um personagem chamado Edom, e é um povo chamado Edom. Há um personagem chamado... Cara, isso é muito interessante porque ele vai falar, porque ele entra numa parte muito massa. Há um povo chamado Israel. Há um personagem chamado, enfim, aí você pode ir para vários povos. As próprias tribos, né? Você tem a tribo de Levi, a tribo de Judá, que são basicamente o povo Judá, o povo Levi, e você tem o personagem Levi, o personagem Judá e por aí vai. Então conta-se em formas... Isso chama no estudo de religiões de narrativas etiológicas. São formas de falar, de tentar explicar a origem de algo. Isso. Então, no caso... Que é basicamente o conceito de religião. A religião, como ela surge para tentar explicar por que as coisas acontecem no mundo. Já vamos falar disso aí, Gui, segura aí. Mas ela serve como uma explicação científica, só que sem ciência, porque os caras não faziam ideia, né? Sim, Gui, a gente fala sobre ela bastante aqui. Eu vou mostrar de novo depois, site. Não tem problema, mostra de novo. A redundância é importante. Que Israel e Edom, ou Jacó e Esaú, que são outros nomes... Jacó e Esaú eram dois irmãos, tá? Eles eram descendentes ali de Abraão. Eu acho que eles eram... eu acho que eles eram filhos de Isaac. Elias é a origem da calvície? Não, é o Eliseu. Eliseu é a origem da calvície. Eliseu, ele era aluno de Elias, né? Isso aí. Tá, mas aí, ó, ele tá falando de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram dois irmãos que, tipo assim, toda a história do Gênesis ali é basicamente contando assim, tá, Isaac deu origem aos dois e os dois ficavam se bicando, sabe? O tempo todo ficavam se bicando. Esaú e Jacó, assim, o tempo todo. Inclusive, Jacó vai lá, casa com 2 mulheres e tal, tudo certo, né? Mas enfim. São e o Esaú era todo rivais peludo. da forma que são. Por que esses povos... Olha que filho da puta que era, mas ele não vai falar, mas a história diz que Jacó queria a bênção do pai dele, mas que era do Esaú, tá? O Esaú era o filho mais velho. Ele ia receber a bênção, ele ia, tipo assim, ele ia ser o chefe a partir de agora. Só que aí ele saiu pra fazer uma janta pro pai dele, que daí o ritual era, ele fazia uma janta e levava pro Isaac. O Isaac ia lá, comia e abençoava ele. Aí o que eles fizeram? Ele saiu pra caçar, a mulher do Jacó fez uma comida gostosa lá, entregou pro velho, o velho comeu, e aí... O Jacó pegou e, tipo, sei lá, pegou um pelo de ovelha e colocou no braço. E aí, quando o pai chegou, o velho tava cego, apalpou. Ah, tá, é o Esaú. Porque ele tá todo peludo, é o Esaú. Então, e aí abençoou o Jacó. E o Jacó, ó, picou a mula. E aí o Esaú chegou lá, ó, pai, tá aqui a comida. E ele assim, mas eu acabei de te dar a bênção. E aí ele, ué? E ele perdeu tudo. Mas o que isso significa? Como é que ele pode provar que o pai dele deu a bênção? Supostamente, não sei. Vamos lá. Cliquei no botão errado. Vuerta. Voltou pro 10. Nossa, que droga. Então aqui, ó. E como folclóricas mesmo, para dar explicações da relação dos amigão, povos tamo no período ocultado do em que o usuário texto do foi canal escrito. aí, tchau. E aí essa personificação narrativa dos povos. Sim. É um argumento que corre, inclusive, entre autores judeus praticantes, né? Sim. É um argumento que, com certeza, é perturbador para quem segue uma linha literalista da Bíblia. Sim, tem essa história Mas, aí como também, eu que disse, daí o há Jacó várias saiu e brigou com um possibilidades anjo e teve que brigar com um anjo até amanhecer pra ele ganhar a bênção daí. Mas igual, foi filho da puta pra caralho, né? de leitura do texto que não busca nele a historicidade que a gente pretende a partir do século XIX. Bênção igual a herança da família, mais ou menos, né, velho? Como se o Isaac tivesse feito o inventário e tivesse colocado o nome do Jacó por engano. Um texto mais inteligível e até útil em algum sentido a partir de uma interpretação que se faz sobre E ele. uma coisa que dá para acrescentar também é que, tipo, isso que a gente fala de não ser histórico, talvez algumas pessoas possam até ficar meio assustadas, mas como não é histórico? Mas é a mesma coisa que um padre católico em um bom seminário vai aprender. É a mesma coisa, também a mesma coisa sobre Jesus histórico. Até é interessante que sobre, por exemplo, Jesus histórico, a diferença do Jesus da fé. Até na rede de televisão, a Rede Vida, que é uma rede católica, tinha até alguns anos atrás, eu acho que ele parou de passar em 2020 ou 2021, tinha um programa chamado Páginas Difíceis da Bíblia.
E que o padre massa. que apresentava... Eu trabalhei na Rede Vida, não sei se você sabe, eu trabalhei 1 ano e meio na Rede Vida. Eu era a câmera lá. Mas as pessoas não eram muito legais. falava exatamente aquilo que o historiador fala, sobre as diferenças entre o Jesus histórico, o Jesus que da fé. massa. Isso que o evangelista está dizendo aqui provavelmente nunca aconteceu, mas sim foi uma criação dele. O Jesus histórico é diferente. E é um padre católico ensinando isso. Olha que e a massa. mesma coisa acontece no judaísmo. Existem algumas linhas do judaísmo, como o judaísmo já é uma linha reformada, o judaísmo também o conservador, que entendem perfeitamente que a ideia de Moisés é uma ideia folclórica. É isso que a gente encontra ali. Mas isso não afeta a religião deles. Isso só afeta mesmo aquilo que é mais fundamentalista, aquele que é um literalista religioso. Que para ele manter a fé dele, ele precisa que tudo que está no livro sagrado tenha realmente acontecido factualmente na história. Mas isso não é para todas as religiões. Católica, judaísmo reformista, conservador. Adão e Eva... Isso é pra tu ver, né? Tipo, é só que essa necessidade de que a Bíblia seja 100% correta o tempo todo é uma necessidade só dos evangélicos. E eu acho que se bobear nem os luteranos, né? Porque os luteranos também têm isso. O Bart Ehrman é um historiador luterano. Mas não, os evangélicos, principalmente... Os neopentecostais. Os pentecostais, neopentecostais lá dos Estados Unidos que trouxeram isso pra cá, eles acabam meio que tendo que fazer essa dança do ventre aqui para tentar justificar a Bíblia, o que não é necessário, né? Não precisa fazer isso. Tipo, a própria Igreja Católica reconhece que os livros não são isso mesmo. Alguém me perguntou aqui se eu já tinha saído da igreja. Eu já tinha saído em 2008, quando eu conheci a Maria. 2009. Tu já tinha saído da igreja quando trabalhou lá, Isso. Sim, já tinha. Isso, já tinha. Foi em 2011. E eu só me entendi ateu mesmo depois de 2014. Inclusive nós temos um vídeo pra ver hoje que é Os Incrédulos. Depois a gente vai ver 3 trechinhos deles bem curtinhos, mas é bem alface. Mas nós vamos ver isso, nós vamos ver uma nojeira e aí nós vamos ver Os Incrédulos. Não existiu, então. Não. Isso aí eu posso afirmar. Eu não preciso ser formado em história, não. Que não veio de Adão e Eva. Isso eu posso dizer, não. E se veio, eles não conviveram. E a gente volta... Voltar só pra ver quem falou. Você tá falando Isso da aí- Eva? Reformista, conservador. Adão e Eva não existiu, então. Não. Isso aí eu Pergunta, posso né, afirmar. Vilela? Ô Vilela, tu acha que houve um jardim do Éden com uma cobra que tinha uma maçã e ela falou pra Eva comer a maçã, a Eva foi lá e comeu? E daí eles saíram de lá, a gente teve uma evolução contrária e virou Neandertal. É. E aí a gente evoluiu. Pra gerar os ossos, todos os fósseis que Aham. sobraram. Aham. Inclusive, O Vilela, minha vida era uma mentira. mas essa parada do Adão e Eva é muito bom porque o Dawkins fala assim, tipo, no momento que a gente entendeu o processo da evolução, a gente entendeu que é impossível que tenha havido em algum momento um primeiro homem e uma primeira mulher. Só isso já mata, sabe? Mata completamente, assim. Eu não preciso ser formado em história, não. Que não veio de Adão e Eva. Isso eu posso dizer, não. E se veio, eles não conviveram. E a gente volta... Quer que eu explique a vomitose? Não. Eu sei quanto demora. Mas uma coisa que eu acho interessante de ressaltar do que vocês estão falando, que é o seguinte. Provavelmente muitas pessoas que vão assistir o episódio aqui vão olhar e vão falar assim, quem são essas pessoas para estar falando? Justamente o que o Misa disse que as pessoas vão falar. Aham. Aqui, ó. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa aqui. Uma voz antiga já dizia: urgência de evidência não é evidência de ausência. Ah, tá, ó, viu? Não tem evidência que Abraão existiu, logo ele pode ter existido. Sim, pode ter um bully circulando Júpiter. Tu nunca vai conseguir provar que isso existe. O que é uma evidência de ausência? Isso não existe. A ausência de evidência não é evidência... não existe. Não existe É só um evidência de trocadilho muito ausência. ruim que o Engenheiros do Havaí provavelmente faria. O pessoal não consegue interpretar no mínimo de contexto, tanto que estão considerando que os convidados estão tentando refutar Deus ou desconverter alguém. Óbvio! Óbvio, todo crente acha que a realidade, os fatos históricos estão atacando sua fé pessoalmente. Não conseguem entender que fatos são fatos, eles não estão pra te fazer feliz, sabe? Ó, Flávio Josefo é folclore também. Quem falou de Flávio Josefo, irmão? Do que tu tá falando, brother?
Sabe? Tipo, pelo amor de Deus, Adão vocês... e erva. Falando Drogadão uma e coisa erva. dessa. Adão e erva. Né, não sabe de nada, tá inventando, não sei o que, estão tirando da cabeça, não sei o que. São Sempre. duas pessoas jovens, a gente geralmente imagina que quem vai falar Se uma falar que coisa estão tirando dessa... da cabeça, até estão sendo educados, porque o pessoal vai falar, estão tirando do cu, né? Exato, é. Mas é que eu tô falando assim, porque geralmente quando você vai falar uma coisa muito bombástica assim, o pessoal imagina uma pessoa mais um ancião, uma verdade. pessoa mais velha, tal. Duas Mas daí os pessoas... caras com cabelo branco vão lá e só ficam falando asneira. Até o Caio Fábio vai lá e fica falando asneira. O Caio Fábio foi lá e foi dizer que, tipo, não, mas tem que ver que agora fizeram descobertas que o dilúvio realmente aconteceu. Cala a boca, Caio Fábio! Não tem evidência nenhuma disso, tá tirando do cu isso também. Ele tá vendo muito Eberlin. Puta que me pariu, cara. Valeu pelas 5 rosas, cereja, e valeu pelos 5 bravos, Bruno Ô, Vidotti. brabo. De novo, o TikTok tá passando o rodo no YouTube. E o YouTube não estão dando like. Zé, sem like e sem membros novos. Olha, muito triste isso. Entende o que eu tô jovem, falando? tal. Não tem provas até agora. Todo Pode ser mundo aqui assim, ó. Já, dia 9, todo mundo já recebeu o salário, pelo amor de Deus, galera. Vamos lá, liberar. senão Deus não vai. Vocês não vão prosperar se vocês não derem a Vocês sua têm que plantar, generosidade. vocês têm que plantar a semente para que, entendeu? Para que colha mais tarde. Exatamente. ser que apareça, pode Não, ser que tenha não. um Um dia a gente vai Ai, fundar uma ai. igreja e a gente vai tirar dinheiro das pessoas, assim. Só esperem, só esperem. Mas interpretação, como ele Tem que falou. pagar mas o a- dízimo, a- Tem que pagar o exatamente. Dá o dízimo, dízimo pra mãe, dá o Dá- dízimo pro pai. E dá com felicidade. É. Vocês têm que dar com felicidade, galera, entendeu? Aham, Sem cara feia na hora de dar. aham. A questão não é nem essa. Vocês não estão tirando essas ideias de vocês de regiões glúteas, né? Não, Vocês- não é opinião. Exato, vocês não estão dando opinião de vocês, vocês estão falando Regiões aquilo glúteas que... é muito bom. Até hoje se sabe. Aquilo que tá dentro Zuzu. Posso da... pagar com coração de dorama, a gente Pode, mas a gente não apoia. não faz coração de dorama porque apoia a hidrogenia. do conhecimento historiográfico mais recente, baseado em quê? Baseado em Romero é documentação. o filho, Romero é o Baseado filho. em quê? Romero é o filho e a área Virgem Arinha. Baseado em escavações, em que, Em tudo que a gente ver. tem de disponível, né? E é óbvio, a gente não tá tirando isso da nossa mente, né? Sim. Existe um campo de literaturas enorme que fala a respeito disso. Lá, por exemplo, esses dias teve um que até estava falando sobre essa questão de Moisés, ele escreveu exatamente isso que o Videla falou, né? Tirou da... Eu tô ligado. Eu sei como que é o pessoal na internet. Tirou de regiões baixas. E daí eu passei a referência pra ele lá com 40 livros e Nossa! artigos lá pra ele ver. Eu fico com pena do Jonathan, porque, tipo assim, cara, ele é muito nerdão, assim, mas ele é muito nerdão mesmo de estudar, assim. Eu tava vendo um testemunho dele, assim, falando de como é que ele se desconverteu e tal. Muito boa a história, inclusive. E aí ele tava dizendo, assim, que, tipo, ele acorda, tipo, 4 da manhã e vai estudar, tá ligado? E ele ama a história da Bíblia, a história da religião. Então ele acorda, ele vai estudar, ele fica estudando até a hora de trabalhar. Ele vai, trabalha, volta e continua estudando. Sabe? Tipo, é muito doido. Não E aí, Jaré, respondo. tudo certo? Não tô Não, tirando. Tá lendo? Ali o Henrique perguntou: eu posso sair da igreja de vocês e fundar a minha própria igreja, tal qual o R.R. Soares? Claro, no momento em que a gente se tornar aquilo que a gente odeia, vai Isso. começar a nos questionar, daí tu pode sair e criar a tua própria igreja. Isso. Mas aí pensa que tu também vai te tornar o que tu odeia. Isso. E aí a outra pessoa vai abrir uma outra igreja que te segue. A Laís disse, inclusive, círculo de oração hoje às 22 pela crise do prensado. Amém. Você não Pois confia, é, você tô sabendo essa crise do prensado muito tenso. não tem fé na humanidade, ele está lendo essas referências. Se você puxar a foto, né, dessas figuras, você pode ver que tem alguns com as barbas bem longas, né? Uma vez me falaram no vídeo também, nesse sentido que você está falando, falou assim, você um imberbe falando essas coisas. Eu achei que não tem sequer barba, na época eu não tinha tido essa preocupação imberbe. ainda de autoridade de deixar um bigode e um Boa. cavanhaque, né? Agora eu já deixo porque eu tô mais precavido. Mas o cara me acusou de ser um imberbe. Aí eu respondi assim, bom, as ideias que eu tô trazendo são só o É legal que o Jonathan vai lá e bota 40 referências de livros pro cara ler e o cara vai ignorar completamente, vai dizer, não interessa, não acredito. resultado do estudo de outras pessoas, acadêmicos, que estão dentro da posição consensual majoritária atualmente entre as principais pessoas que estudam e leem esses textos por todo o planeta, e que muitos deles têm longas barbas brancas. Claro. O Danilo Moraes falou quando você olha pro abismo, ou seja, quando você olha pra seção de comentários dos nossos vídeos, né? Principalmente no TikTok, quando é de religião. Ah, e até eu acho que não tem tantos. Ah, é porque eu apago uma boa parte também, né, dos que estão lá no filtrado. Nos filtrados que são ofensa gratuita, eu apago, eu não vou Não, deixar. com certeza.
Sim, sim. Eu só tava discutindo com a Good Vibes louca hoje lá, que tava falando umas paradas muito fora da casinha, assim. E aí ela dizia, não, porque tal coisa. Daí eu disse, tá, mas qual é... De onde é que tu tirou esse fato histórico? Não, eu não sei, eu não tava lá, eu não tenho como saber, mas acredito que foi assim. Aí fica meio difícil de discutir, né? Porque daí vale qualquer coisa. Então, assim, não precisa acreditar na minha autoridade, na autoridade do Mas do os Jonas. historiadores, eles estavam lá pra saber? Ela perguntou, eu disse... "Não, mas Moça, tem não fatos é assim que históricos." funciona. Tem fatos históricos, Não senhora. é assim que funciona. Obrigada, Farone, pelo Heart Me. Valeu. Depois procurem no Google esses temas, né? Se você encontrar um site confiável, o problema é esse, né? Distinguir o que são fontes confiáveis ou não. Petição pra mudar o tema da live pra crise do prensado. Mas não, muitas vocês vezes a podem própria ver no Wikipédia, Orochinho. Vai lá que ele já fez vídeo sobre a crise do Eu não pensado. saberia nem o que dizer, sinceramente. Não. Eu os nem sabia que tá artigos tendo uma que são mais crise. robustos, que tem mais revisão, quando você vai na bibliografia, você sabe pelo menos quem são os autores que estão tentando, que são consensuais, ou que, se tem uma teoria nova, eles estão respondendo àqueles autores, ao autor que é incontornável, né? Uhum. E você vê, então, quais são esses autores incontornáveis e leia o que esses autores dizem. Vocês vão ver que são essas ideias. Até que no são campo do apresentadas judaísmo aqui. mesmo, como não é uma ideia recente, na internet, para aqueles que quiserem acessar, tem a Jewish Encyclopedia, que é uma enciclopédia judaica em inglês, 1901. Fala exatamente isso que a gente está dizendo, não é uma coisa nova. Claro que agora a gente tem várias outras evidências arqueológicas que ajudam a gente a entender melhor. Mas, por exemplo, sobre a historicidade de Moisés, esse artigo da Enciclopédia Judaica de 1901 fala exatamente isso que a gente está falando. Uma coisa que já existe há mais de 100 anos, né? Então não é uma ideia nova, uma coisa assim. A Bíblia de Estudos Judaica de Oxford, por exemplo, que é uma Bíblia importante de estudos. A gente não começou a questionar isso em 2024. Claro que não. E o judaísmo, ele é muito mais sincero nos seus estudos, sabe? O judaísmo, ele não fica tentando criar explicação. Por exemplo, o judaísmo não acredita em inferno ou vida após a morte. Pro judaísmo, tu morre, tu morreu, acabou. Existe, ele tava vendo uma explicação, acho que do Jonathan mesmo, que existe, o que acontece? Não foi dele, foi do Tenda do Necromante. Me recomendaram ver o Tenda do Necromante aqui, eu vi o Tenda do Necromante, eu gostei, tá? Ele falou que, assim, tinha uma ala do judaísmo que não queria aceitar que o fim era a morte. Então, o que eles diziam? Que tu morria, mas depois que tu morresse, Deus ia te ressuscitar. E aí tu ia ser um novo corpo. Tu não ia ser mais tu. Sabe? Tu ia ser uma pessoa transformada. Porque eles não tinham essa ideia de alma e de pós-vida. É vida, tu morre, tu ressuscita. Ponto. Não tem nada de etéreo. É isso aí, é o mundo físico que existe. Então, os judeus têm essa ideia. Obviamente que daí os evangelhos acabam sendo influenciados pelos gregos. E os gregos têm ideia de pós-morte. Eles têm essa... E outras religiões também da mesma época têm essa ideia de pós-morte, né? Os romanos também. E aí acabou se influenciando e criando uma nova religião. Valeu, Farone, pelo fone de ouvido. Tendo Necromante é doido. Por judeus, para um público judeu, com notas... O Henry perguntou, uma dúvida. Vocês acreditam que exista de fato um Deus? Maria. Não? Acho que não. Eu Mas não tu posso te- dizer, eu tu não te posso coloca como afirmar que ele gnóstica. existe ou não. Mas tu coloca... Mas eu não acredito. Eu não posso dizer assim, ó, Deus não existe. Tu pode, como ateu. Eu não vou te dizer que Deus não existe. Eu só acredito que é improvável que exista um Deus. Mas Um só Deus. agnóstico acredita na existência de uma força superior? Eu não tô dizendo que é Deus. Uma força superior não é Deus. Tá, entendi. Tu quer dizer que existe Entendeu? uma força superior, mas não é... Com certeza... Assim, ó, com certeza a gente não acredita no Deus judaico, tá? O É, judaico-cristão, no Deus com abraâmico. certeza não. O Deus abraâmico, com certeza não. Aí eu não sei da parte da Maria. Mas eu não vou dizer assim que não existe uma força superior. Não vou dizer que não existe. Mas aí que tá, Danila. Eu sou... o Dawkins fala... O Jonathan falou a mesma coisa e o Jonathan não. O Jonathan falou a mesma coisa. E eu sou mais ou menos da mesma vibe. Eu sou 95% ateu. Mas 5% pode provar. Tô de mente aberta. Se provar que Deus existe, eu acredito. Até o momento não teve nenhuma evidência que Deus existe. Então a gente mantém essa. Até que haja uma evidência que Deus existe, o ônus da prova é de quem apresenta a existência, né? Eu não tenho que provar nada. Não há evidência... Como é que eu sei que o que existe não são os deuses gregos, os deuses do hinduísmo? Como é que eu sabe? sei qual é o Deus certo, sabe? O exemplo clássico. Se nós morássemos no Oriente Médio, pra nós ia ser Alá. Deus é o Deus certo, é o Alá. Não, Alá é um profeta.
Não, Não é Maomé é o Deus? profeta. Ah, Allah é Maomé, Deus. Tá. Verdade, Isso. desculpa. Se a gente morasse na Índia, eu sou ateu mesmo, tá? Só que a ideia do Dawkins, e que o Jonathan também fala, é assim, tendo evidência, a gente acredita. Mas a gente tem 95% de certeza que não vai ter evidência, entendeu? Porque não existe. É isso? Eu acho que ele é agnóstico ateísta, Allah né? é o mesmo Deus do judaísmo. É o mesmo Deus do judaísmo, só que não é Allah, né? É diferente as ideias, assim. Tá, mas enfim, eu acho que seria agnóstico ateísta, mas eu sou ateu mesmo. Eu me declaro como ateu porque eu acredito que não vai ter evidência que Deus existe, entendeu? Eu acredito que não vai ter evidência que Deus existe. Então, eu me Sei declaro lá, assim. é muito difícil. É porque assim, a gente fala muito sobre isso, mas eu nunca penso sobre isso. Entendeu? Eu nunca fico refletindo pra mim mesma, será que Deus existe? Será que existe uma força superior? Eu acredito em algumas coisas que são verdadeiras pra mim. Entendeu? Não que eu não tento passar pra ninguém, forçar a goela abaixo de ninguém, não crio nenhuma religião em volta disso. São as coisas que são verdadeiras pra mim e é o relacionamento que eu tenho com o espiritual. Entendeu? Boa. É, isso aí, sabe? Tipo, aí agora, tipo, é isso, sabe? Não sei se teria muito mais o que relatar em relação a isso, mas é basicamente, tipo, não há evidências, logo Deus não existe. Se Deus existisse, eu adoraria ele? Teria que ver. Se for o Deus judaico-cristão, com certeza não teria como, porque o cara é um filho da puta. É. Dos maiores, assim. Se fosse o Deus evangélico, meu Deus do céu, aí mesmo que eu não adoraria, né? Tipo, eu daria qualquer jeito de escapar. Porque como é que tu vai adorar um cara que é completamente o maior cuzão do mundo, tá ligado? O maior cuzão que já existiu na face do universo. Não tem como. Ele é um deus cruel demais pra gente querer adorar ele, assim. Não teria como. Agora, que nem a Luana tava falando sobre budismo. O budismo, ele tem essa ideia... o budismo também não acredita em Deus, mas tem vertentes dele que acreditam que Buda é Deus. E aí, tipo, não era pra fazer isso, sabe? Mas toda religião acaba nisso. Sabe? Toda religião institucionalizada... E aí é que vem agora a pergunta do começo da live. Toda igreja é uma seita? Teve uma menina que disse que não, porque ela já teve numa igreja, numa seita e é diferente. Pois é, tudo bem. Então não, a gente pode dizer isso. Mas a gente tem essa parada de que assim, ó, a religião ela é um veneno, tá? A igreja ela é um veneno. Ela sempre vai trabalhar para destruir outras crenças que são contrárias àquilo que eu acredito. Ela sempre vai trabalhar como diz o Richard, você tá aqui o livro que eu tava lendo agora do Deus Não É Grande, do Hitchens, do Christopher Hitchens. E ele fala assim que, tipo, a religião sempre vai trabalhar para que a humanidade seja destruída, basicamente. Porque toda religião vai criar fundamentalista, tá? Tu pode ser a religião mais paz e amor do mundo. Alguém vai ler aquele texto, vai ser fundamentalista e vai acabar com toda a paz que existe naquele texto. Vai transformar aquilo numa violência, num banho de sangue para tentar justificar sua crença. Já aconteceu. Aconteceu em todas as religiões, praticamente. Todas as religiões têm isso. Sim, a gente viu isso em 2001. A gente viu isso em 2001, a gente viu isso na guerra dos irlandeses contra eles mesmos, protestantes contra católicos. A gente viu isso na igreja católica, na igreja evangélica, sabe? Todos os lugares. Se tu vai, por exemplo, pegar um país africano que tem influência das igrejas evangélicas. Que os caras estão fazendo os caras fazem aquelas paradas de bruxaria que a gente tava vendo da bruxaria, mas eles fazem coisas piores. Eles usam as coisas tribais que eles têm de ser misóginos com as mulheres e cortam os clitóris delas, sabe? Tipo, tem toda essa parada assim que é estimulado pela religião. Então, assim, toda religião invariavelmente vai levar pro fundamentalismo. Pode ser o budismo, pode ser o hinduísmo, sabe? Sempre vai acabar do mesmo jeito. Então, assim, a religião é o problema, sabe? A religião é o problema. Harrison viu uma rosquinha, obrigada. E o Johnny falou ali, eu não acredito em inferno, Johnny. Tanto que eu não tenho medo de morrer. É. Eu tenho medo de sofrer.
Mas qual de inferno? ter dor. Qual inferno? O inferno chinês? Eu tenho mais medo que as pessoas ao redor de mim morram, que são pessoas que eu gosto e que eu quero elas na minha vida. Mas eu não acredito que, quando eu morrer, a gente vai se ver de novo. Quando eu morrer, eu vou virar pó e eu vou ser espalhada pela terra e é isso que vai acontecer comigo. Qual é o argumento cosmológico, seguidor? Só pra me lembrar, porque eu não tô lembrando agora. Eu tô pensando em 3 diferentes e eu não sei se é o que tu tá querendo me falar. Quis dizer que é o que dizem. Sim, é o que dizem. Mas assim, se o inferno e o céu dos evangélicos realmente for como eles dizem, eu prefiro ir pro inferno dos evangélicos. Porque só tem gente boa no inferno dos evangélicos. E os ruins estão tudo lá no céu, vão tudo lá pro céu. Eu não quero passar minha vida eterna com Silas Malafaia, Marco Feliciano... Guilherme de Pádua. Dahmer. André Valadão, O Dahmer. Jeffrey Dahmer, sabe? Prefiro evitar. Tá, mas tu vai ter que me lembrar, Prefiro ir seguidor. pro inferno comemorar com a Daniela Pérez. Vai, elabora aí o argumento pra mim, que eu não tô lembrando agora. Eu já li sobre o argumento cosmológico, mas eu não lembro, sinceramente. Quem fala muito do argumento cosmológico é o Rationality Rules, eu já ouvi ele falando sobre isso. Valeu pelo coração, Fernanda. Tá, mas daqui a primeira causa teria que ser Deus. Mas aí é que tá. Primeiro, a cosmologia já sabe que as coisas podem surgir do nada sem necessidade de um Deus, tá? E Deus pode ser uma palavra que tu pode substituir pela palavra universo, tá? Não é Deus, é universo. O universo sempre existiu e sempre vai existir. E a gente tem agora a cosmologia ainda defende a ideia do multiverso. Então o multiverso é uma coisa maior que sempre existiu e sempre vai existir e continua dando início para outras coisas. Mas a própria cosmologia já fala hoje em dia, já entende hoje em dia que sim, coisas podem surgir do nada. Eu não me aprofundei suficientemente nesse estudo para saber se as coisas podem ou não podem surgir do nada, tá? Eu nunca fui a fundo demais nisso. Mas a cosmologia hoje já diz que sim, pode acontecer. Se tu pegar um espaço e tu tirar tudo que tem dentro dele, ele ainda vai ter peso. Então quer dizer que algo ali dentro ainda pode existir. Agora, há outros que defendem dentro do argumento para combater o argumento cosmológico que tudo precisa ter uma causa. Tudo precisa ter uma causa mesmo, porque assim, isso é senso comum. E senso comum é algo que a nossa mente consegue entender. A nossa mente acha que sim, tudo pode ter, tudo precisa ter uma causa. Só que o universo não funciona da mesma maneira que a Terra funciona. É. Entendeu? Porque a gente tem essa mentalidade, porque a gente vê como as coisas funcionam no nosso planeta. Mas o universo não é o nosso planeta. É. Entendeu? Não, as mesmas regras que se aplicam ao nosso planeta podem não se aplicar ao universo. Entendeu? E não se aplicam. Não se aplicam, porque não é a mesma coisa. Não quer dizer que a lei da física ela rege tudo dentro do nosso universo, mas não quer dizer que outro universo não há outras leis da física. Claro. Porque elas são dentro do nosso escopo, daquilo que a gente vive e a gente consegue ver. Não há necessidade de uma causa inicial. Esse é o ponto, tá? Dentro do argumento cosmológico. A ideia de que há de se haver uma causa é uma ideia do senso comum que a gente tem. Mas que hoje a gente sabe que não precisa ser necessário. Só que a nossa mente não consegue compreender. E aí vem a pergunta de novo. Mas precisa ter um Deus para ser a coisa inicial de tudo? Não precisa, pode ser o universo. O universo pode ter sempre existido, entendeu? O universo sempre pode ter existido e dentro desse universo houve a conflagração do Big Bang. E as coisas o nosso universo começou a existir. Mas pode haver um universo lá fora que continua existindo depois do início do Big Bang e a gente tá só dentro desse universo também. Eu não acredito em reencarnação também. Não, eu acreditei um tempo. Eu acho que reencarnação é uma explicação muito complexa pra algo muito simples, que é basicamente assim, tu morre. E era isso. Eu acredito mais em karma do que em reencarnação. Bom papo, hein? Pesado! Alguém falou ali que tem a crise existencial de morrer e depois não ter nada. Eu tive durante muito tempo essa crise e passou. Eu nunca tive Passou. essa crise. Eu nunca pensei nisso, nunca Nossa, quando eu ninguém saí da nunca disse que eu ia pro igreja- inferno, então eu nunca pensei sobre isso. Isso. Eu tinha coisas mais pessoais. Enquanto o Misael tava tendo crise de identidade, eu tava tendo crise de ansiedade. Eu tava com crise existencial, tudo bem, mas é que dentro do metafísico também tu pode dizer, pode existir um universo e o universo sempre existiu, entendeu?
E eu acredito, e o lado físico, a metafísica eu nunca, não me interessa muito, assim, porque eu realmente, tipo, não... Eu entendo mais pela questão daquilo que a gente consegue, que pode ser palpável. E a metafísica não consegue, a gente não tem evidências suficientes pra analisar a parte metafísica da coisa. Vocês não acreditam em nada espiritual, vocês não acreditam em deuses. Eu não acredito em nada. Eu parei de acreditar. Depois que eu larguei a igreja, depois que eu me entendi ateu, e a gente vai ver os videozinhos depois, e eu espero que vocês gostem. Vamos só finalizar esses vídeos logo, terminar essa conversa também, porque quero ter muita coisa pra gente ver ainda. Depois eu ainda tentei achar explicações pra vida após a morte. Eu não achei nenhuma evidência séria de vida após a morte. E nenhuma evidência séria de que alguma coisa sobrenatural já aconteceu. Então... Pois é que todo mundo diz, na era da internet, todo mundo tem uma câmera no bolso e pararam de acontecer milagres, sobrenatural, nada de sobrenatural acontece. Quando acontece, ninguém grava, ninguém tira foto, só fala. Tipo a mulher que cresceu os dedinhos dela, ela não tirou nem foto do pé dela com os dedos decepados. A gente fez esse vídeo ano passado, quem não viu. E aparentemente o deus judaico-cristão era um deus menor, exatamente. E foi feito sincretismo ao longo do tempo. Alguns dizem que ele era deus do metal e tal. Do heavy Fazer metal. comentários a partir da tradição rabínica, principalmente. Uri Geller, é fala verdade. sobre todos os aspectos que a gente está falando aqui. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, fala sobre todos os aspectos. A Bíblia Tebe, que é uma Bíblia ecumênica de judeus, católicos, protestantes e ortodoxos orientais, né? Você vai ver nas notas de rodapé a mesma coisa. Esse número do êxodo é exagerado, é impossível que isso tenha acontecido arqueologicamente. Vai estar lá nas notas. Sim, sim. Então, é bem interessante, né? Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente está tendo acesso aqui a uma conversa, né, que muitas vezes as pessoas não têm, fontes e dados que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Né, e elas ficam tão soterradas de informação na internet que só corrobora aquilo que elas já acreditam, Sim. que acaba sendo difícil de você demonstrar, e eu sei disso pela minha área de trabalho, né? Bom, tem gente que fala que dinossauro não existiu, que tira da boiva é artesanato, é lógico, né? A gente fica esculpindo pedra lá. Quer dizer, a pessoa nunca saiu da casa dela e fica falando essas coisas. E é importante, eu acho, que fazer isso para sair dessa bolha das pessoas que estão sempre só olhando aquilo que elas concordam, para ver que a realidade de quem pesquisa e trabalha com isso daí é bem diferente, né? Por isso que eu acho importante gravar os vídeos que a gente grava falando sobre, confrontando a religião, a realidade da religião, porque quando esse vídeo vai pro For You de uma pessoa que é cristã, tu sabe, tu dá uma balangueada na convicção dela. E isso pode levar a pessoa a se questionar se todas essas coisas realmente são válidas, sabe? Mas é isso aí, vamos terminar o vídeo aqui, vamos começar pro próximo.